Vamos para o nosso devocional. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. E nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Hoje nós temos na técnica aqui o Bob que está na técnica hoje, viu? Então, se der alguma coisa errada, vocês culpam ele, tá bom? Não, ele está aqui, está aprendendo. O Humberto está ensinando o Bob e o André também para continuarem, né, nessa parte da técnica. Tem sido uma bênção esses homens, essas mulheres valorosas que Deus tem colocado na nossa igreja, servindo o Senhor de verdade. Eu agradeço muito por todos vocês, viu? Muito bom. Lucas capítulo 18, falando a respeito da oração. A gente vai relembrar aqui, nós não vamos estudar esse texto todo, mas relembrar algumas coisas que o Senhor Jesus tem a nos ensinar. Tá bom? Note ali o versículo 1, diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nota que o Senhor Jesus Cristo colocou essa parábola para a gente com essa intenção de mostrar para a gente a importância da oração. A importância da gente estar gastando tempo em oração. E não só isso, a gente insistir com o Senhor em certas situações da vida da gente que a gente tem necessidade. Ele está falando aqui sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você sabe o que é esmorecer, né? É desanimar, é ficar desanimado com a coisa que você está falando ou pedindo. Sabe, aquelas pessoas que viram e falam: eu já pedi para Deus tantas vezes a mesma coisa, eu acho que Deus não está querendo me ouvir, eu não vou mais falar. Ou eu vou pedir uma vez, se Ele quiser me dar, que Ele me dê. Né? Não é essa atitude que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando, da mesma forma que o apóstolo Paulo mais tarde disse, orai sem cessar, para a gente continuar pedindo ao Senhor sobre aquelas coisas que a gente precisa, que a gente ainda não recebeu a resposta do Senhor, e sem desanimar. Tá? Sem desanimar. Porque você sabe que quem é que está no controle de todas as coisas? Deus é quem sabe o momento certo da gente receber aquela resposta de oração. Nem que seja uma resposta negativa. Deus ainda sabe o momento certo para nos ensinar. E você sabe que a oração é uma coisa muito importante. É a nossa conexão com o Senhor. Deus fala com a gente através da sua palavra. E nós falamos com Ele através da oração. Então a gente não pode perder esse vínculo de forma nenhuma. E a gente tem aprendido muitas coisas, até você já tem aprendido, mesmo aqui na nossa igreja, muitos valores com respeito à oração que a palavra de Deus nos ensina. Jesus nos dá bons motivos para a gente continuar orando. O próprio exemplo dele. Você lembra que o Senhor Jesus orava direto? Eu até anotei alguns textos aqui, Mateus 14, 23, Marcos 1, 35, Lucas 5, 16, 6, 12, 9, 18, 28, Lucas 1, 11. São todos versículos que falavam que Jesus estava orando. Até a gente fica pensando, né, mas ele sendo Deus precisava orar? Ele sendo a mesma natureza com Deus Pai, ele precisava orar? Gente, se Jesus orava, se ele precisava manter a sua comunhão com o Pai através da oração, quanto mais nós. Então, é muito importante orar seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Além da gente saber, por exemplo, da eficácia da oração.
muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você lembra desse versículo? Lá em Daniel capítulo 9 também, a gente vê os anjos se movimentando quando a gente ora. E algumas pessoas dizem que não só os anjos se movimentam, né, mas os demônios tremem quando a gente ora. Por quê? Porque a gente está fazendo o poder de Deus se manifestar na nossa vida, e os demônios não querem nem um pouquinho saber disso. E Jesus ensinou a gente a orar de várias formas. Mas deixa eu só chamar a atenção sua para um detalhezinho. Vem comigo para o capítulo 22, mesmo de Lucas. Ele está falando no versículo 40 o seguinte: lembra quando Jesus já estava para ser traído, já no jardim, e ele pediu para que os apóstolos orassem com ele, e quando ele voltou, os apóstolos estavam dormindo? Você lembra disso? No versículo 40, Jesus vira para eles e fala assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Olha que interessante. A oração, além de todo o benefício que ela nos traz, ela faz a gente estar com uma ligação tão boa com o Senhor, tão íntima com Ele, que quando o tentador chega para nós, a gente já está amparado. A oração nos ajuda a não cair em tentação. O que significa isso? Não pecar. É como se alguém quisesse fazer mal para você, sabe, e tivesse alguém bem forte com você assim do lado, talvez o Humberto aqui, né, do seu lado aqui, para poder te ajudar nessas coisas, e alguém vem querer te bater ou te fazer mal, e a pessoa fica com medo porque está ali junto com aquela pessoa muito mais forte do que ele. Assim é a tentação quando a gente está com o Senhor. E a gente se liga com Ele através da oração. Então, note que a oração nos dá essa vantagem com respeito à tentação também. Então, nós temos passado por um momento em que muitas coisas novas têm se apresentado para a gente. Muitas situações novas têm acontecido. Nós não estamos podendo nos ver, não podemos vir para a igreja, não podemos nos unir, nos fortalecer uns aos outros. E muitas das tentações são colocadas na nossa vida porque o diabo ele aproveita disso. Então, aplique-se na oração. Aplique-se em buscar o Senhor na sua intimidade com o Senhor, porque isso vai evitar com que você peque, vai evitar com que você caia também em tentação, além de todos os outros benefícios que a oração nos dá. E a gente vê isso de uma forma muito importante, porque a gente sabe que Deus responde a nossa oração. Se você voltar para o nosso texto de Lucas capítulo 18, quando Jesus fala ali, considerai no que diz esse juiz iníquo, lá no versículo 6, ele continua dando a sua conclusão. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que Jesus está dizendo aqui é que Deus vai responder a nossa oração. Talvez não vai ser no nosso tempo, não vai ser exatamente no tempo em que a gente pede, mas Ele vai responder, mesmo que ele demore um pouco. Então continue em oração, continue firme nessa oração. Abra comigo no Salmo 37. O Salmo 37, versículo 4, você conhece bem. Diz assim, Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Note que Ele está falando aqui que quando a gente se agrada do Senhor, de obedecê-lo, de amá-lo, de estar com Ele, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Quando é que a gente expõe os nossos desejos diante do Senhor? Não é na oração? Quando a gente se agrada dele, quando a gente está perto dele, é aí que os nossos desejos são satisfeitos pelo Senhor. Agradar-se do Senhor é você gostar de estar na presença dele.
Agradar-se do Senhor é como aquele seu amigo que você quer estar junto com ele, quer estar na presença dele o tempo todo, gosta de fazer coisas com ele. Assim a gente tem que ser com o Senhor também. Tem gente que nem consegue orar direito, mesmo sendo filho e filha de Deus. Por quê? Porque não tem essa intimidade com Deus. Sabe aquele constrangimento? Você é assim? Você é constrangido quando alguém chega para você e fala para você orar? Ou mesmo quando você se conscientiza de que tem que orar, você ora, parece que com o rabinho no meio das pernas, morrendo de vergonha de Deus, ora aquela oração curtinha, às vezes até mecânica. Por quê? Porque você não tem intimidade com Deus, você não está se agradando dele. Devemos ter essa intimidade com o Senhor, porque Ele quer dar aquilo que a gente pede, mesmo que não seja na hora que a gente pede. Talvez você esteja perguntando, pastor, mas você lembra lá em Mateus capítulo 6, que Jesus disse que Deus sabe aquilo que a gente precisa antes da gente pedir? Então para que pedir? Para que Deus quer que a gente fique pedindo as coisas para Ele? Sabe por quê? Porque pedir demonstra duas coisas importantes. Primeiro, humildade. Quando você pede alguma coisa para Deus, o que você está falando? Você está falando que Deus é superior a você. Que Deus é quem tem a vontade e essa vontade pode ser feita ou não. É a mesma coisa quando você pede alguma coisa para qualquer outra pessoa. Quando você pede alguma coisa para alguém, você não está se submetendo à vontade dela? Isso é humildade. Naquele momento, a pessoa tem a autoridade para te dar ou não aquilo. Certamente você já ouviu algumas pessoas dizendo que não vão pedir isso para alguém. Às vezes acontece, né? Espero que não tenha sido você que tenha dito isso, né? Olha, se ele quiser me dar, ele me dê, mas eu não vou pedir. Eu não vou pedir. Isso é o quê? Orgulho. Isso é uma coisa que Deus não quer da gente. Por isso que Ele manda a gente pedir. Ele sabe aquilo que a gente precisa? Sabe se a gente vai receber a resposta positiva daquele pedido? Sabe, Ele controla tudo. Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que a gente seja humilde diante dEle. E a segunda coisa é submissão. Porque quando a gente pede alguma coisa para Deus, nós estamos nos submetendo à vontade dEle. Deus pode dar ou não dar aquilo que a gente está pedindo. É a mesma coisa quando você pede qualquer coisa para alguém. Né? Você está na mesa e você pede, fulano, por favor, passa o feijão para mim. O fulano pode olhar para você e falar, se vira. Não é? E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que levantar e pegar o feijão. Ou ele vai chegar para você e falar, não, é a minha vontade passar o feijão para você. Então está aqui o feijão, tal para você. Quando você pede alguma coisa para alguém, você está se submetendo à vontade daquela pessoa e a gente espera a resposta. Deus é a mesma coisa. Ele quer que a gente seja submisso a Ele. Ele quer que a gente saiba que Ele é quem sabe o que é melhor para a gente. E que a melhor coisa para nós é nos submeter à vontade dEle. Porque se a gente se submete à vontade dEle, se a gente faz aquilo que Ele quer, se a gente se agrada de fazer isso, aí Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Quem é que sabe o que é melhor para nós? Quem é que sabe de verdade se aquilo que você está pedindo realmente é bom para você? Você acredita que Deus sabe o que é melhor? Então, se submeta a Ele. Se submeta a Ele em oração. Deixe com que Ele decida a resposta que vai dar para você e seja agradecido. Agradeça ao Senhor pela direção que Ele lhe dá. Então é muito importante, irmãos, a gente tem que ter a oração como uma base das nossas vidas. É muito importante a gente orar, buscar o Senhor com intimidade e ficar ciente de que Ele está pronto para nos responder às nossas orações. Qual é o pedido que você tem a fazer ao Senhor nesse momento? O que é uma coisa que você está ansiando dentro do seu coração que somente Deus pode lhe dar? Coloque diante dele. Coloque a sua vida diante dele. Coloque todos os seus desejos diante dele e se submeta a ele. Deixe que ele lhe dê a resposta.
Porque quando a gente se coloca do lado do Senhor, a vitória sempre vem nas nossas vidas. Mesmo que sejam por situações difíceis, mesmo que sejam por situações que a gente não gosta muito de ter. Mas Ele sempre nos dá a vitória. E uma coisa que o mundo não nos dá: paz. Paz dentro dos nossos corações. Olha quantas coisas maravilhosas Deus tem feito por nós. Olha quantas maravilhas, quantas bênçãos Ele tem dado para a gente, sem que a gente nem mereça esse tipo de coisa. Você já parou para listar isso? Continue nessa conexão com o Senhor. Continue pedindo para Ele. Continue em oração, em comunhão com o Senhor, porque isso vai sempre melhorar. E a gente vai ter uma intimidade cada vez maior com Ele. Tá vendo? Então, olha só. Jesus nos ensina a orar sempre. E nunca desanimar. Então, não desanime. Não sei o que é que Deus está demorando para te responder. Mas não desanima, tá? Ele tem a hora certa de te dar a resposta. E Ele sempre vai dar aquilo que é melhor para você. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos ajuda a nos submeter, Senhor. Nos ajuda a realmente buscar o Senhor de todo o coração. E fortalece a gente. Peço em nome de Jesus a gente. Amém, Senhor. Vamos lá.